bom ter você com a gente aí, Rona, nessa noite, privilégio. Pastor Rona é agora pastor lá da igreja, na Nova Igreja Batista em Toledo, então fez essa viagem aí para cá, né, Rona? Eu já fiz bastante essa viagem também, para Cascavel, indo e voltando, mas é uma bênção. O Rona é pastor e autor também, e a gente se sente privilegiado de estar com ele aqui. Ele vai partilhar um pouco do que Deus colocou no coração dele nesse tema tão importante que é família, né? Quem não tem aí alguma coisa para resolver na sua família? Quem não tem? Todo mundo tem, né? Amém? Vou fazer uma oração. Pai, quero te pedir agora pelo Rona, pela palavra que o Senhor colocou já no coração dele, possa trazer, Senhor, a edificação para as nossas vidas. Senhor, nós te agradecemos e te agradecemos por cada um que está aqui também, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe. Que alegria estar aqui com vocês hoje, uma boa noite. Meu nome é Ronan e eu sou o filho amado de Deus em lutas contra o egoísmo, o orgulho, a indiferença, a falta de amor. E eu vou parar por aqui, senão vocês queriam um desafeto de mim. Mas também vitória também, porque a palavra de Deus diz que aquele que está em Cristo, o que nós somos? Mais do que vencedores. E eu tenho vencido também as minhas batalhas. Eu tenho um carinho muito especial pelo CR, porque por muitos anos servindo aqui na igreja, foram acho que 2 ou 3 anos, não sei se o Mário lembra, acho que uns 2 anos, eu estive aqui no CR, servindo na área da música aqui, vindo aí praticamente toda terça-feira. A gente estava servindo junto, né? Foi um tempo aqui, várias outras pessoas. Para mim é uma alegria ver vocês aqui. Eu estou me sentindo em casa. Para quem não me conhece, o Mário aqui fez essa apresentação. Eu me sinto em casa mesmo, porque há 6 meses atrás, no dia 25 de janeiro, foi o dia da nossa mudança para a cidade de Toledo, onde eu e minha esposa, e até então só uma filha, a Cel, nós nos mudamos para Toledo com o propósito, com o chamado de Deus para plantar uma igreja. E a gente se sente extremamente privilegiado de poder cooperar com o reino de Deus nessa missão. E já nessa empreitada, já Deus nos deu. Hoje a minha família não está aqui, né? A Maiara não está aqui, a Cel não está aqui, nem a Luna, que é minha segunda filha, que já está com 5 meses na barriga da Maiara. A Cel tem 11 e a Luna tem 5 na barriga. Já está vindo aí. Aqui a gente não perde tempo não, gente. Falei, vou escrever um livro sobre família, então tem que ter uma bem grande, né? E rápido já. Só por isso. Não é por isso não. E é uma alegria para nós poder estar aqui, porque realmente eu me sinto em casa. Foi aqui nessa igreja por 8 anos que nós temos servido, e Toledo aqui do lado, né? Eu nem me sinto tão distante assim, mas ao mesmo tempo, nesses 6 meses a gente já tem experimentado essa desconexão, né? Que eu imagino, né? Que é aquilo que, parecido com aquilo que o filho experimenta quando sai de casa, né? Quando casa, ou quando vai para a faculdade, ou quando muda de cidade. Há uma desconexão, por mais que há o contato, por mais que a gente volta e meia está aí, mas por exemplo, eu rodei aqui um pouquinho, conversei com alguns irmãos, eu não conheço ninguém, né? Normalmente eu sabia de todo mundo que estava lá no ministério, lá da projeção, pessoal da câmara. Eu não conheço ninguém mais, e isso é glória a Deus, porque quer dizer que a igreja continua crescendo, avançando aqui. Você está feliz por isso? Amém? Olha, faz 6 meses que eu não vejo aqui, como é que já não conheço mais ninguém, apesar de ver vários rostos aqui conhecidos. Olha só, eu quero já ir direto, porque eu não quero perder tempo, porque vou falar o que eu gostaria. Eu gostaria da gente poder ficar o dia inteiro aqui mesmo hoje. Se pudesse ter marcado as 2 horas da tarde, Maria, a gente fazia um semináriozão, aí depois vinha de novo, aí fica... Porque falar sobre esse tema hoje, para mim, tem se tornado algo extremamente especial. O tema do que eu quero compartilhar com vocês é o tema do livro que a gente está lançando com o título chamado Resgate da Família. E hoje eu vou falar sobre algumas coisas que nasceram do meu coração, não do nada. Por que é que eu cheguei a esse ponto de isso arder tanto no meu coração? Porque não foi simplesmente um tema em que eu falei, vamos escrever sobre alguma coisa, vamos estudar sobre alguma coisa. Não foi assim.
Onde nasceu isso e por que é que você está aqui? Por que eu creio que é muito importante o que eu vou compartilhar com você aqui hoje? Primeiro, eu quero que você entenda o seguinte. Eu e a Maiara estávamos vivendo alguns momentos, recente, um processo no nosso coração de transformação na nossa vida. E eu e a Maiara começamos a identificar áreas da nossa vida que precisavam ser transformadas, coisas que precisavam ser moldadas. Especialmente também por um processo como esse aqui do CR, onde a gente começa a olhar para o nosso passado com um olhar muito mais atencioso e com um carinho muito mais especial. E eu comecei a identificar áreas que precisavam ser trabalhadas ainda na minha vida, mesmo como convertido. Coisas que precisavam ser resolvidas, problemas de identidade, paradigmas errados, valores distorcidos, um senso de propósito talvez manchado, e coisas que eu carregava no meu coração. Da mesma forma, a Maiara também tinha os seus desafios, os seus dilemas. Eu conto algo muito interessante, que entre tudo que Deus começou a fazer no nosso coração, eu lembro de uma cena muito simples e talvez muito pontual, mas falou muito forte conosco, A Maiara é alguém que talvez a gente julgava que era pelo temperamento dela, pelo jeito, enfim, mas a Maiara é alguém que gosta da casa organizada. A Maiara gosta de tentar fazer o máximo para manter as coisas limpas. Então, em casa, durante quase 7 anos, 6 anos de casados, o tema limpeza na nossa casa sempre foi um problema. A casa limpa sempre foi um problema. Mas um problema que não era uma coisinha assim, se tornavam coisas que chegavam a um ponto muito difícil mesmo. Teve um dia que a gente morava numa casa que tinha o banheiro dentro do nosso quarto, uma suíte, e já um banheiro próximo no corredor. E eu, a Maiara, direto, ela pegava no meu pé, porque por mais que eu fizesse a barba e limpasse, tentava pegar fiozinho por fiozinho, sobrava alguns. E a Maiara, para ela, sempre aquilo era terrível, era como se eu tivesse deixado o banheiro, um chiqueiro, e sempre ela alterava o tom de voz dela, ela ficava irritada, e ela liberava o desrespeito, e muitas vezes até o desrespeito. Teve um dia que a gente discutiu de uma maneira muito forte a respeito daquilo. O que eu fiz? Eu falei, Mara, então, a partir de hoje a gente não tem mais um problema de banheiro. É muito simples, eu estou pegando aqui a minha escova, vou pegar um shampoozinho aqui, um sabonete. A partir de hoje o meu banheiro é esse aqui, eu uso esse e você usa aquele. Quando eu fiz isso, ela que estava com um semblante de ira, de briga, assim, de querendo resolver aquele problema de por que eu vivia sujando o banheiro, ela parou assim, ela falou, não, de jeito nenhum, a gente vai manter o mesmo banheiro, a gente precisa resolver isso. A gente precisa resolver isso. E nada contra com quem tem 2 banheiros, para nós também não seria um problema. O problema é que separar o banheiro para nós tinha um problema ainda muito mais profundo que estava desconhecido, que era nos nossos corações, era no coração dela, a respeito de limpeza. Teve uma vez que, chegando em casa, assim, do futebol, com aquelas bolinhas pretas do tênis aqui, cadê as mulheres que conhecem as bolinhas pretas do tênis aí? Sabe? E caiu lá uma bolinha, e aquilo irritou ela, incomodou ela. Eu já tirava o tênis fora de casa, tentava fazer de tudo, mas sobrou algumas bolinhas na meia, e aí aquilo incomodou ela. E ela também tinha chegado de casa, cansada do trabalho, agitada, e quando olha a pia, tinha lá umas louças sujas que ela tinha pedido para eu lavar e tinha ficado. E de repente, de novo, o estado dela mudou. O estado dela mudou. A fisionomia dela mudava, o tom de voz mudava. Era algo que parecia que era extremamente desproporcional àquilo que a gente estava vivendo. E ela começa a discutir por causa daquilo. E eu tive um discernimento de, enquanto ela falava, eu fiquei quieto. E eu me dirigi à pia assim, olhando para ela. E comecei a lavar. Em 1 minuto e meio eu tinha terminado. E parei e fiquei olhando para ela. Eu falei, por que a gente está discutindo mesmo? Ela olhou, era pela louça, que em 1 minuto e meio foi lavada. Só que a gente percebia que essas coisas tinham coisas um pouco mais profundas. Um dia, eu e a Maiara no shopping, almoçando, e por algum motivo, a gente começou a conversar, que é muito comum para nós, sobre coisas mais profundas da vida. E nessa conversa, acabou indo para essas questões que passavam de um controle normal, que era desproporcional o tipo de ira, de raiva, enfim. E eu fiz uma pergunta que o Espírito Santo gerou no meu coração naquela hora. Eu falei, Maiara, posso fazer uma pergunta? Ela, pode.
como era limpar a tua casa quando você morava com a sua mãe e era criança? Eu perguntei isso para ela. Quando eu fiz essa pergunta para ela, o olhar dela ficou profundo e começou como que buscar essas cenas e essas imagens. O olho lagrimejou e ela começou a chorar. E ela disse: Rona, limpar a minha casa quando eu era criança era um inferno. Era o pior momento do nosso dia. A nossa mãe trabalhava fora como doméstica. Eu e minha irmã mais velha, a gente tinha lá desde os 8, 9, 10 anos sozinhas, cuidando da casa o dia inteiro. E se a gente chegasse, minha mãe chegasse e a casa não estivesse limpa, era terrível. Era briga, era discussão, E para mim, limpar a casa sempre foi algo estressante. Para mim, limpar a casa sempre foi motivo disso. E aquilo estava plantado no coração dela e criou uma convicção de experiência que de certa forma afetou a vida dela como adulta em algo tão bobo como limpar a casa. Se isso tem um ponto tão crucial de afetar a nossa vida de forma tão contundente, imagine todo o resto. Eu quero te dar uma notícia, mas a forma como você lida com o dinheiro é muito mais relacionada com a sua família do que com você mesmo, com a forma como você aprendeu a lidar com o dinheiro. As tuas convicções espirituais sofreram grande influência do que você recebeu em casa. Os valores, o que você acha importante, o que você não acha importante, a pessoa que você se tornou. Família não é um assunto qualquer, família é um assunto sério. O segundo fator que me levou a olhar a família com carinho, nós servimos como pastores de jovens e adolescentes, de jovens, principalmente da faixa etária acima de 17, por muito tempo. E em 2018, nós começamos a servir como pastores dos adolescentes aqui na igreja, e ficamos por 3 anos. E quando a gente começou a servir nos adolescentes, nós descobrimos, mesmo já tendo passado pelo ministério infantil também, de crianças, que pastorear crianças e adolescentes, na verdade, é pastorear família. Porque 70%, 80% do que aqueles seres humaninhos são, na verdade, é produto ainda do que eles receberam e do que eles se formaram em casa. Começa-se, sim, um pouquinho de autonomia, um pouquinho de decisão, um pouquinho de convicções próprias, um pouquinho de autorresponsabilidade, mas em grande parte, a vida que aquela pessoa manifesta, aquela pessoa de 12 anos, de 11 anos, de 10 anos, os traumas, as convicções, o temperamento é afetado. De toda forma, ela é moldada em grande parte por quem ela viu e recebeu de pai, de mãe e de ambiente dentro da sua casa. E nós percebemos que pastorear adolescentes, na verdade, a gente tinha que trazer a família para cá para ser pastoreado. Porque não era simplesmente ajudar um menino a resolver um problema pessoal. A gente precisava ajustar isso com a mãe, ajustar isso com o pai, porque em grande parte daquele problema tinha a ver com eles, e não somente com o indivíduo. E aí a gente começou a se despertar para temas, principalmente por ver o quanto o comportamento humano é extremamente afetado por isso. E o tanto quanto a vida das pessoas hoje, como adulto, em grande parte, não consegue se desvencilhar do que elas viveram nas suas experiências familiares. Mais do que isso, diante disso, a gente começou a estudar. E a gente começou a estudar, a gente começou a ler, a gente começou a procurar. E principalmente a revelação da palavra de Deus no que diz respeito à família. E nós começamos a perceber algumas coisas muito importantes. Primeiro, a instituição família, ela foi criada por Deus. E eu quero que você me acompanhe, porque isso aqui é muito importante. Olha o que diz a palavra de Deus em Gênesis capítulo 1, versículo 26. E talvez esse texto vai falar muito mais do que você imaginava a respeito do que você entendia até então sobre família. Mas antes de ler esse texto, eu vou contar algumas histórias aqui muito curtas, com os nomes fictícios, claro, por sigilo, mas são histórias reais, histórias que eu tive contato. Mas para você pensar aqui comigo em algumas coisas. Pedro, um garoto de 13 anos, preso vendendo droga. A mãe dele era traficante e ela morreu assassinada por uma cliente que devia um dinheiro de droga, e a mãe foi cobrar, a cliente matou ela no bar do avô, que ela usava como ponto de vendas. O Pedro, ele presenciou isso
E o Pedro já estava desde os 5 anos sem o pai. O pai, na verdade, também era usuário de droga, mas ele ficou na rua, porque era dependente químico de crack. Ele praticamente não teve pai. Quando Pedro foi preso, vendendo droga, encontraram essa história. Eu quero falar aqui sobre a Isabela. Isabela é prostituta. A Isabela, ela teve um pai ausente, um pai que largou a família. E quando vem o novo pai, o padrasto, um novo casamento da sua mãe, ele começou a agredir a sua mãe e também ela. E ela passou por essas agressões desde os 7, 8 anos, até a sua juventude. Até os 17 anos, praticamente, ele ainda batia na mãe e nela. Só que para não ser ainda, se já não bastava, um tio que morava no mesmo terreno começou a abusar sexualmente dela com 13 anos. Então, com 13 anos, esse tio começou em momentos em que a família não estava, a ir na casa dela e a estuprar ela. Cláudia é uma moça solteira com 35 anos, ela é uma profissional competente, independente, bem-sucedida, mas ela nunca teve um relacionamento que deu certo. Todos os namoros, todas as tentativas, todos os relacionamentos com o homem sempre sucumbiram. E o principal fator é que a Cláudia não consegue confiar em homem, porque todas as suas experiências com os homens da sua família sempre foram frustradas. Os homens sempre foram terríveis na sua casa, e ela não consegue confiar plenamente no homem de verdade e achar que o homem é honesto, que o homem e ela acaba estragando. Roberto é um médico, ele também muito bem sucedido, casado, só que Roberto tem um par de amantes, um bom par de amantes, ele tem várias mulheres, e a sua esposa sabe, e ela concordou que ele tivesse essas amantes. Ela faz vista grossa, porque, querendo ou não, o Roberto é um bom pai, dá uma boa vida para a família e sustenta ela, e ela prefere ficar assim, fingindo que não sabe, e ele toca a vida dele. Roberto não sabe o que é ser homem de uma só mulher, porque quando ele tinha 12 anos, na verdade o pai dele levou ele para um prostíbulo e disse: olha, agora você vai virar homem. Homem, aqui só tem macho de verdade. E a partir daí, Roberto aprendeu que a masculinidade dele estava diretamente relacionada com a imoralidade, com a promiscuidade, com o fato dele ter várias mulheres. O que todas essas histórias têm em comum? Todas elas: família. Todas. E se nós pegarmos e identificarmos aqui cada batalha, cada luta, cada dilema que cada um aqui enfrenta, e que inclusive é motivo pelo fato de você talvez ter procurado Celebrando a Restauração, nós vamos encontrar uma raiz muito considerável na sua casa. Faz sentido o que eu estou dizendo aqui, gente? Por que família é tão importante? Por que esse tema é tão importante? Olha o que diz Gênesis capítulo 1, versículo 26. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou, Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que movem pela terra. Meu irmão, você precisa entender uma coisa. Primeiro, família não é uma criação humana, família não é uma invenção humana, família é uma instituição divina. Deus instituiu apenas 3 instituições a partir dele. Primeiro, o seu governo, o reino de Deus. Segundo, a igreja. E terceiro, a família. Família não é uma abstração da ideia do ser humano. Família não é a consequência do agrupamento evolutivo de seres que precisaram se proteger e encontrar na família uma forma de sobreviver. Família não é o fato de que um homem entendeu que ele precisava plantar e agora ele precisava ter território, e se ele tivesse reunido com pessoas iguais a ele, inclusive fruto dele, aí eles poderiam se proteger, e aí nasceu a família. Família também não é uma ideia filosófica, uma abstração que um dia alguém pensou: como é que nós podemos chamar pessoas que se juntam? Família.
E isso é importante eu te dizer, porque a tua concepção a respeito da origem da família determina o valor que você dá a ela. Por exemplo, há no Canadá um projeto de lei que está tramitando, inclusive, está sendo discutido lá, fruto de um homem que entrou na justiça querendo que fosse legitimizado o casamento dele com o seu cachorro. E ele quer convencer, e não é só ele, existe um grupo de pessoas que estão entendendo e acreditando que o fato dele ter uma união afetiva com outro ser, permite que eles sejam famílias, e querem que civilmente seja considerada essa união. Porque não há um padrão mais, é o que o coração mandar, e como aquele homem tem um afeto por um cachorro, e ele acha que aquele cachorro é a sua esposa, ele quer que seja considerado. O fato de você não ter a compreensão do que é a família faz a gente entender esse tipo de coisa. Se eu acho que filosoficamente a família é algo que surgiu na mente do ser humano, ou que ela é simplesmente o resultado do agrupamento evolutivo de homens que começaram a se proteger para sobreviver, eu vou fazer da família qualquer coisa. Mas família não é isso. Família é uma instituição criada por Deus com um propósito. E se eu entendo a origem, muda toda a minha relação em relação à minha visão e percepção da família. Porque eu quero que você entenda isso, porque isso é muito importante. A tua visão a respeito da origem da família determina diretamente o valor que você dá a ela. Família é uma instituição criada por Deus. E olha que interessante, quando eu penso na família, na criação, duas coisas é muito interessante. Primeiro, ser humano é ser família. Eu vou repetir, ser humano é ser família. E eu estou falando do ser humano, não o indivíduo ser humano. Ser do verbo ser e estar. Ser humano é ser família. Do que você está falando, Rona? Quando Deus criou o homem, imediatamente o fator familiar estava correlacionado. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. O homem, a mulher e os seus filhos é o conceito de família. Ele está diretamente ligado ao propósito do homem ter sido criado. Então, o homem ter sido criado é não na sua individualidade, mas na sua coletividade. O sentido que dá ao fato do homem existir se dá também na família. Segundo, que é muito interessante, é que o homem, não somente ele é a imagem e semelhança de Deus, a família é a imagem e semelhança de Deus. Como assim, Rona? Eu sempre achei que era o homem imagem e semelhança de Deus. Não, família é a imagem e semelhança de Deus. A coletividade é a imagem e semelhança de Deus. Olha o que diz: criou Deus o homem à sua imagem, e imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Quando Deus cria a imagem e semelhança, Ele está criando a imagem e semelhança dEle na sua coletividade. Que coletividade, Rona? Leia para mim a primeira palavra depois dos 2 pontos lá. Então disse Deus. Ele está sozinho? Isso aqui é singular ou é plural? Ai, Rona, eu saí da escola de português, eu não sei o que é isso. É um sozinho ou é mais de um? Com quem que Deus está falando? Com quem? Com Ele mesmo na sua família. Jesus, o Espírito Santo. O Deus é um e é três. A imagem e semelhança da família é a imagem e semelhança de um Deus coletivo. O homem só é homem não como indivíduo, ele é homem como homem na sua coletividade. Não há sentido da humanidade sem o homem, sem a família. Da mesma forma como Deus, na sua individualidade, se faz três. Rona, por que isso é importante? Eu estou cheio de problema. Você não vai falar como é que meu marido tem que melhorar, como é que minha esposa pode fazer para parar de ser chata, como é que eu crio meus filhos. Enquanto você não entender o valor que a família tem dentro do teu coração e da tua mente, você nunca vai lidar com ela da maneira correta. Essa é uma Bíblia, é um objeto. É a palavra de Deus, o conteúdo dela, mas é um objeto. Eu acho que eu devo ter pagado, sei lá, R$79 quando comprei ela. Eu gosto dela, mas eu tenho várias outras. Inclusive, eu já dei muitas Bíblias. Já dei de presente Bíblias de pessoas que se converteram e tal, e eu dava minha Bíblia de presente, porque para mim é um objeto. Tem lá algumas marcas que eu fiz, mas para mim tem outra. É só um objeto. O valor que ela tem para mim, um pouco mais, um pouco menos, talvez, mas é o que eu paguei lá, R$79.
Agora, digamos que essa Bíblia carregasse uma outra história. Digamos que essa Bíblia fosse o presente de uma herança de gerações na minha casa, que o meu tataravô usou lá na Europa para pregar. Ele usava a mesma Bíblia. E não só isso, um dia ele foi atacado e foi assaltado e o ladrão atirou nele, atingiu, mas a Bíblia de alguma forma protegeu ele da morte. Tem toda uma história. E aquilo foi passado para o meu bisavô, e para o avô, e para o meu pai, e hoje está comigo. Concorda comigo que o valor que eu daria a ela é totalmente diferente? Concorda? Porque ela não é uma Bíblia em que eu compro em qualquer lugar. Ela carrega um sentido, ela carrega um propósito, ela carrega um significado, ela carrega uma história. A pergunta que eu faço para você é: o que é família para você? O que foi família até hoje para você? Para a maioria de vocês, família foi dor, família foi rejeição, família foi adultério, família foi briga, família foi perda de bens. Quem aqui não tem a história de um tio que juntou o lote com o outro e depois disse que o lote era dele, depois queriam rachar a herança? Quem não tem uma história dessa? Quem não tem uma história dessa em casa? O que é família para você? Quando você começar a entender o que é família para Deus e como ela se encaixa dentro do seu propósito, tudo faz a diferença. Por isso que você precisa entender primeiro que família é muito mais do que o fato de você estar reunido com outro, com um cônjuge e aqui de lá vem filhos. Família faz parte do propósito e do projeto redentor de Deus com a humanidade. Olha que doideira isso, olha que loucura isso. O seu relacionamento com Deus é afetado pela sua família, mas mais do que isso, o plano redentor de Deus em Jesus ocorreu através da família. Olha que doideira, quando Deus decide salvar a humanidade dentro de um plano redentor, que inclusive esse plano, segundo a palavra de Deus, ele já foi criado na eternidade. A palavra de Deus diz que antes da fundação dos tempos, o Cordeiro já tinha sido provisionado, ou seja, o plano redentor de Deus em Jesus Cristo, ele é eterno, ele está na eternidade, muito antes de eu e você existirmos, da criação existir, Deus já tinha esse projeto, mas a consolidação desse projeto só se ocorreu através de uma família. Quando Deus decide começar a executar esse plano, levantando uma nação através do homem chamado Abraão, em Gênesis 12, ele diz o seguinte: Abraão, sai da tua terra, da casa dos teus pais, para a terra que eu te mostrarei. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Por que o plano redentor tinha a ver com família e não com indivíduos? Por quê? Mais do que isso, olha que interessante, Jesus, o Messias esperado, não veio numa nuvem, não veio numa estrela cadente, não veio numa carruagem de fogo. O Filho de Deus, o Deus eterno, o Criador de todas as coisas, o próprio Criador, Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Verbo que se fez carne, ele foi confiado por Deus para uma família. E o Jesus Redentor, que morreu na cruz do Calvário com 33 anos de idade, homem feito, poderoso, Filho de Deus, antes de tudo, um dia ele foi um bebê nos colos de uma mulher chamada Maria e educada por um pai chamado José. E aquele menino, a Bíblia diz em Lucas, que lá com 12 anos de idade crescia em graça, em sabedoria diante de Deus e diante dos homens. Fruto de quê? Fruto de uma... Alguém tem coragem de falar? Família. O projeto de Deus a respeito da família é tão importante que Deus escolheu a dar o seu nome espiritual para a igreja, o nome de família. E de todos os títulos que Deus poderia se dar a si mesmo, assim como no Velho Testamento tinha Elohim, El Shaddai, Jeová, Iehova, tem tantos nomes que Deus tinha, ele escolheu se revelar na nova aliança através de Jesus Cristo com um nome que para os judeus foi quase que explodir a mente deles. Ele se revelou como Pai. Pai. E ele decidiu chamar esse agrupamento de pessoas resgatadas e salvas, não de criaturas que se achegam ao seu Criador. Ele decidiu chamar de filhos que se aproximam de um Pai. E o nome disso é uma família. Meu irmão, família não é qualquer coisa.
Quantos estão começando a entender que família não é qualquer coisa? Família não é qualquer coisa. E por que isso é importante você entender? Por que é que Satanás quer destruir tanto a sua família e atacar a sua família? Por que Satanás investe tanto contra a família? 3 simples motivos. Porque a família, ela perpetua esse plano de Deus. A família é o que faz com que esse projeto de Deus se perpetue. Então, quando Satanás destrói uma família, ele está destruindo o projeto da glória de Deus, da redenção de toda a humanidade, através da família. Segundo, Satanás ataca tanto a família porque quando ele destrói uma família, ele está destruindo o que forma a identidade de um indivíduo. A pessoa que você ela é construída dentro do seio familiar. E quando ele destrói uma família, quando ele está atacando, quando Satanás vai lá na casa daquele homem lá, na mente dele, e mete lá uma pornografia no celular dele, e ele começa a viciar em pornografia. De repente aquele homem que é casado, que tem um filho, começa a ficar viciado naquilo, e aquilo não é mais suficiente. Ele começa a olhar para as mulheres do seu trabalho, ele começa a mudar o olhar para as outras mulheres na rua, e ele começa a ficar tão viciado naquilo que ele quer experimentar, e ele sabe que talvez com a mulher não vai ser da mesma forma, e ele fica todo distorcido, a mente dele fica distorcida, o hábito, a compulsão, de repente aquilo se torna uma prática, e ele procura um lugar, ou procura uma pessoa, e de repente aquele homem trai a sua esposa. Quando aquele homem está traindo a sua esposa, conduzido por Satanás, diante de tantas tentações, e de tanta carne, de tanta imoralidade, Deus não está destruindo um homem, Ele está destruindo uma família. Porque um homem que fere, que trai, que a sua esposa, ele não simplesmente está traindo uma mulher, ele está desconstruindo, ele está destruindo uma casa. Porque não há filho que suporte uma vida sem sequelas nenhuma, fruto de um casamento destruído dos seus pais. Não existe. Existe restauração, existe resgate, existe um monte de coisa, mas fora de Cristo ninguém fica intacto diante disso. Quando Satanás destrói o coração de um homem, o coração de uma mulher, ao pecado, ao erro, ele está destruindo uma casa. E mais do que isso, Satanás sabe que ele está destruindo gerações e gerações através daquilo. Porque uma identidade será destruída, afetada, fruto daquilo que os pais viveram. O mais comum, por exemplo, quando uma família se rompe, há divórcio, há rompimento, a consequência mais comum no coração dos filhos é a rejeição. Mas o pai vem visitar toda semana, e a gente divide a guarda, e ele dá presente, ele liga. Meu irmão, nada substitui no coração da criança. É só você, eu digo isso porque a gente já esteve diante de várias crianças e adolescentes lidando com esse problema. Por mais presente que os pais, fruto de um divórcio, sejam na vida do filho, o filho, por muito tempo, ele vai carregar aquilo como uma escolha que os seus pais fizeram de destruir a sua casa. Essa é a identidade que está sendo formada. Mas terceiro, Satanás quer atacar tanto a sua família, porque a família afeta a visão que nós temos de quem? De Deus. Você sabia que talvez os seus principais desafios e bloqueios para lidar no seu relacionamento com Deus, eles estão ligados à sua experiência familiar? Eu conheci um rapaz que ele detestava, ele ficava incomodado, ele descobriu isso por muito tempo. Ele não sabia o que era, mas ele ficava incomodado, e depois de um tempo ele descobriu. Mas por muito tempo ele frequentou a igreja, e toda vez que falavam de Deus Pai, isso deixava ele mal. E era muito simples, na mente dele, a palavra Pai estava relacionada com algo terrível. E era assim que ele via Deus. Quando falava que Deus era um Deus Pai, imagine o Deus que ele via, ou o Deus que ele experimentava. Porque o Deus que você conhece e que entende é o Deus que você desfruta. Eu vou repetir, o Deus que você conhece e compreende é o Deus que você desfruta. O teu nível de compreensão a respeito que você tem de Deus é o teu nível de experiência que você vai ter com Ele. E Satanás sabe disso. Por isso que ele ataca tanto uma casa e uma família, para destruir as relações afetivas, a aliança e tudo mais. Agora, aonde é que eu quero te levar aqui hoje? O que é que Deus quer falar ao seu coração? Deus quer agir na sua vida de uma maneira tremenda hoje a respeito de família. De que maneira, Rona? Tem algo poderoso que Deus quer fazer. Lucas capítulo 15 nos mostra que aquilo que tem valor precisa ser resgatado. Aquilo que tem valor precisa ser
resgatado. Lucas capítulo 15, verso 8 e 9, conta a respeito da parábola da dracma perdida. Uma mulher perde um dinheiro que tinha um valor considerável, e ela procura e dá o seu jeito até encontrar, e quando ela encontra, ela celebra. No mesmo capítulo 15, se conta a parábola da dracma, mas a parábola da ovelha perdida e a parábola do filho pródigo. Quando se conta a parábola do filho pródigo, e se conta a parábola da ovelha perdida, junto com a da dracma, existe uma coisa em comum, várias coisas em comum nessas parábolas. Primeiro, Deus está falando a respeito do amor que Ele tem pelo perdido, do resgate da alma humana, o quanto Ele quer salvar o pecador. Mas em todas elas tem um princípio muito interessante. Aquilo que realmente importa merece um resgate, porque o pastor deixa as 99 atrás de uma. A mulher para tudo e varre e bota a lamparinha para procurar uma dracma perdida. E eu sempre me perguntei, por que o pai não vai atrás do filho? Porque a dracma e a ovelha se perderam, mas o filho escolheu se perder. Por isso que o pai não o procura, mas o pai o espera. E em todas essas histórias a gente percebe que o que tem importância precisa ser resgatado com diligência, com esmero, com esforço. É por isso que você está aqui hoje, porque você está entendendo que família vai precisar de algo a mais da sua parte. Você vai ter que dar um passo a mais, você vai ter que lutar um pouco mais, você vai ter que se esforçar um pouco mais. A família, o resgate da família vai exigir um plano, vai exigir uma intencionalidade, vai exigir um vigor. A tua família não vai ser transformada, não vai ser salva, não vai ser resgatada acontecendo isso de maneira aleatória, você simplesmente orando por ela, apesar de orar ser muito importante. Você vai precisar tomar posturas, atitudes, você vai ter que fazer algo, assim como essa mulher parou tudo, começou a varrer, virou o sofá e começou a procurar. Você vai ter que tomar uma postura de falar, eu preciso salvar minha história familiar. Talvez você não vai salvar da família ascendente, mas você precisa recomeçar e construir uma nova história. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Meu irmão, não importa a história familiar que você teve até hoje, não importa se você chegou aqui hoje todo ferido e machucado, fruto de uma construção familiar distorcida. Deus quer começar uma nova família, reestruturada, salva, resgatada a partir de você. Você acredita nisso? Agora, entender o que aconteceu até você, ajuda você a não cometer os mesmos erros. Por isso que, precisa ser resgatada no que a família? A família precisa ser resgatada no mínimo aqui, apenas só o que eu creio que é o principal. Primeiro, a família precisa ser resgatada, olha só, precisa ser resgatada primeiro no propósito, que é você olhar a família com intencionalidade, entender que família não é o fruto. A maioria das famílias que foram construídas, e eu vou usar vocês como um modelo social aqui, tá? A maioria das famílias que estão aqui, elas são fruto ou de paixão, ou de afeto, ou de desejo sexual. E a minoria é da intencionalidade de construção familiar. Antes de você se ofender, eu vou te ilustrar. Um cara conhece uma moça, fica apaixonado por ela, eles são jovens, e ele gosta dela, ela gosta dele, eles conversam, e eles se sentem bem, eles, que legal, e estão na faculdade, ou estão trabalhando, não sei, mas a vida está acontecendo, de repente eles namoram, e algumas das possíveis histórias, como muitas, namorava e tal, não sabia se ia morar junto, se não ia, e de repente engravidou, agora a gente está grávida, agora tem um filho. Ele falou, quer saber, já que você está grávida, vamos casar? Vamos casar, ou vamos morar junto. E alguém conhece histórias parecidas assim? Não precisa dizer que é a tua, só alguém conhece histórias assim? E como esse exemplo que eu acabei de citar, eu poderia citar vários parecidos, onde o que foi a faísca que levou à construção daquela casa, onde tem um homem, uma mulher e filhos, na verdade foi algo extremamente despretensioso. Foi ou não foi? Você concorda comigo que a maioria das famílias que existem hoje foram despretensiosas? Foram fruto das circunstâncias da vida, onde elas foram se formando? Eu estava vendo uma entrevista de uma cantora, onde perguntaram para ela, e aí, quais são os planos? Ela fala, eu não sei, a gente está vendo se a gente grava outro álbum, ou se a gente sai em turnê, quem sabe dar uma paradinha. Sei lá, quem sabe também ter uma família. O que ela estava falando? Ela falou assim, a família é algo a mais dentro do meu leque de opções de vida. É isso que ela estava falando. Aqui ela está revelando o papel
que a família ocupava dentro dos planos dela. Eu vou falar qual é o maior erro que os pais... Tem alguém aqui que é filho de criança acima de 8 anos e adolescente? Pai, né? De criança de acima de 8 anos e adolescente? Tem aqui? Levante a mão. Espero que você não tenha cometido esse erro, mas na minha experiência, no pastoreio dessa idade, o maior erro que os pais cometeram na vida desses filhos é plantar no coração deles um anseio, uma gana, um desejo pela sua carreira profissional e não fazer o mesmo pela construção de uma família. Os pais começam a meter na cabeça do filho: filho, o que você quer fazer? O que você quer estudar? Você vai ser médico, né? Você vai ser advogado. E o filho começa, 12, 13 anos, e aí, filhão, e aí, você tem uma cara aí de, ei, rapaz, e começa a falar disso. Quem conhece um pai que pega o filho de 8 anos? E aí, filho, você imagina ter filhos? Igual você, lindão assim? Como seria uma mulher que você queria casar? Ai, credo, Rona, vai falar de casamento para uma criancinha? Aí você fica falando de carreira para ele. Isso só revela o valor que ocupa a família na sua vida. Família é só uma consequência de algo que acontece. Agora, meu irmão, você tem que passar no vestibular, viu? E sabe o que está acontecendo? O que aconteceu nos Estados Unidos. Os jovens ficam obstinados pela construção da sua carreira, saem de casa com 16 anos para a faculdade, morar fora e tal, se formam, começam a construir carreira com desejo ambicioso de até os 30 ficar milionário, que é o grande desejo empreendedor do americano, e depois dos 30 ele fala: e agora consegui, o que eu faço? Vou começar uma família. A gente precisa resgatar o propósito da família. O propósito da família é a perpetuação do plano de Deus, de nações e de uma humanidade ser totalmente impactada e transformada a partir do elo, dos princípios, da aliança de uma casa. Alguém está entendendo o que eu quero dizer aqui? Será que eu teria coragem de ensinar o meu filho de 10 anos o quão importante é a família que ele vai construir, antes de ensinar que tipo de carreira ele vai ter? O que a gente precisa resgatar? A gente precisa resgatar os papéis. Essa é a parte que eu mais gosto, mas a gente precisaria de uma palestra só para isso. Sabe qual é o maior problema da nossa geração no que diz respeito à família? Os pais não são pais, as mães não são mães e os filhos não são filhos. Vou repetir. As mães não são mães, os pais não são pais e os filhos não são filhos. Qual o principal papel do pai, biblicamente falando? PPP. Proteção, provisão e propósito. É papel do pai instalar no coração de um filho e de uma esposa, primeiro, um senso de proteção, de saber que por causa dele, aquela casa está segura. Quantos aqui não cresceram com pais que a história do final de semana era, no domingo, antes de começar o almoço, ele já estava bêbado, já estava caindo, você tinha que segurar ele para ele não cair lá em cima do espeto, lá do costelão de chão. Quantos aqui não viram nos seus pais um senso de proteção em sentir o seguinte: meu pai cuida da gente? Porque talvez não faltou, obrigado, não faltou dinheiro, mas você não se sentia seguro. Um dia, eu estive diante de uma jovem, que foi uma das experiências mais tristes que eu tive na minha vida. Eu estava diante de uma jovem que ela estava tendo um problema de sexualidade profundo, de homossexualidade e tudo mais, e eu conheço a história. E quando a gente vai descobrir a história, porque toda vez que eu me deparo com um caso desse, eu sei que tem coisa aí. E conversando, a gente descobriu a história. Um dia, essa menina foi abusada sexualmente pelo seu tio. E esse tio era da família, tinha convivência, enfim. E ela saiu desesperada, foi pousar na casa lá do tio, da prima, e quando ela chega em casa, ela conta para o pai dela: pai, abusou sexualmente, falou do jeito dela lá, mas ela era adolescente, uns 12, 13 anos. E quando ela conta isso para o pai recua e fala: filha, será? Tem certeza? Pai, meu Deus. Filha, seguinte, não vamos mexer com isso que vai dar problema. Sabe que o pai, né, a gente tem negócio junto. Você quer que o pai passe necessidade? Jogou nas costas. Você quer que a gente passe fome? Vai dar problema. Naquele momento, o que aconteceu no coração daquela menina? Ela não encontrou proteção. E talvez um dos principais papéis do pai não foi cumprido no coração dela. Provisão. O homem tem o papel principal de ser uma figura de provisão na sua casa. Não quer dizer que a mulher não pode trabalhar e nem que ela não pode ganhar mais do que o homem. O que quer dizer é que
toda a família precisa ver no homem uma figura aguerrida, convicta e decidida a dar provisão para sua casa. Eu vou repetir, não tem a ver com quanto se ganha, tem a ver com como se sai de casa pela manhã. Tem a ver com postura, tem a ver com atitude, tem a ver com o que o pai se demonstra estar apto a fazer pelo cuidado da sua casa. E por último, é o pai que tem que instalar no coração dos filhos um senso de propósito, e aí que entra o relacionamento com Deus. É o pai que tem a principal missão de instalar no coração da criança a revelação divina de Deus no coração da criança. Quem faz isso hoje na vida das crianças? A maioria, quem diz? Quem pode dizer aí? Quem? As mães. E as mães, qual é o papel dela? Cuidado, afeto e sensibilidade. O principal papel da mãe na vida de um filho e da sua casa, primeiro, cuidado. A mãe, instintivamente, Deus a plantou, Deus a formou, Deus a criou com habilidades, competências, características de sensibilidade, de cuidado e diligência. Eu fico maravilhado com a forma como a Maiara percebe as coisas da Cel e eu não consigo perceber. A Maiara sabe que a Cel está com cocô na fralda só do jeito dela mexer. Falei, fez cocô. Falei, como é que você sabe? Tem uma câmera aí dentro dessa fralda aí? Ela, não, é o jeitinho dela. Porque ela tem nela esse cuidado, essa diligência, está nela, está na mãe. Por isso que é a famosa frase, né, da mãe, né, leva casaco. Já viu um pai falar, filho, leva o casaco? O pai nem lembra que está frio, nem lembra. É a mãe. Mas é a mãe também a responsável para construir os sensos de afeto de um ser humano. Já percebeu que na década de 60 sai um estudioso chamado Maslow, apresenta uma teoria que hoje já tem outras melhores, mas essa é uma base boa aqui para a gente entender como Deus planejou a família de maneira muito intencional. Maslow identifica um sociólogo, ele não é cristão, ele é ateu inclusive, tem uma ideia humanista até bem distorcida da palavra de Deus, mas nisso é algo muito interessante. Ele mostra que existe uma pirâmide de necessidades do ser humano, e a primeira base da necessidade é fisiológica, a segunda é afetiva, e ele tem lá a pirâmide, até chegar de realização pessoal. Se você parar para analisar, todas as necessidades identificadas pelo Maslow, lá naquela pirâmide, são saciadas dentro da família, desde que a criança nasce. Quem é o primeiro lugar que um ser humano encontra o cuidado fisiológico? Onde é? Na mãe. No colo da mãe, no peito, no leite que vem dela. Rona, mas tem exceção, tem a ama de leite, tem quando a mãe... Não, mas isso é exceção. Em regra, aonde é que o ser humano encontra o seu primeiro alimento? Na mãe. E o seu primeiro senso de cuidado? Na mãe. Da mesma forma, quando nós precisamos ser desenvolvidos nos afetos, na sensibilidade, quem é a principal responsável para construir isso? A mãe. Existe um papel do pai nisso, mas a principal é a mãe. É a mãe que desenvolve o senso de afeto, de sensibilidade na vida do ser humano, que te permite olhar a vida de uma maneira muito mais precisa. Aquele famoso sexto sentido feminino, que percebe, que discerne, que enxerga. O que nós vemos hoje? Homens omissos e ausentes, que na verdade ainda são meninos, que casaram com uma mulher que fazem delas as suas mães. Mulheres que precisam cumprir o seu papel agora de homem, que diante das circunstâncias sociais elas também cresceram na provisão e agora elas ocupam um papel social importante de contribuição, e isso acomodou ainda mais o homem e fez com que ela tivesse que ocupar um espaço dele, porque para dar cuidado, afeto e sensibilidade, ela também não consegue ver a falta, e por isso que ela começa também a dar provisão, e de repente ela é a que provê, ela é a que cuida, ela que dá afeto e ela que dá também segurança. E de repente nós temos pais que não são pais, mães que estão cumprindo um papel de pai e filhos que não são filhos. Filhos que ocupam o lugar dos pais dentro da ordem hierárquica das decisões em casa. Eu estava numa casa que a gente ia sair, lá a gente estava morando perto da FAG e ia se mudar aqui para o centro, e aí uma família junto com a imobiliária foi ver a casa.
E quando eles foram ver a casa, a gente estava junto lá, tentamos deixar eles à vontade, num cômodo à parte, assim, mas eles puderam visitar a casa. Mas volta e meia a gente acabava ouvindo o que estavam conversando e tal, e aquela mulher olhava assim, olhava para cima, olhava para baixo, assim, o cara meio parado assim na cozinha, assim, na boa, assim. A mulher olhava e falava com a corretora e tomava decisões, mas o que mais me chocou, não foi nisso, já estou acostumado, mas o que me chocou é quando ela disse o seguinte: bom, eu gostei, ela nem perguntou para o gato, eu gostei. Agora, quem decide é a Valentina. A Valentina falou, porque ninguém segura essa menina. Se ela não gosta, ninguém faz ela gostar. Eu falei, nossa, a Valentina deve ser a sogra, deve ser a mãe, deve ser a avó, deve ser a matriarca que vai decidir. Olha, A Valentina tinha 6 anos de idade, estava na escolinha. E se ela não gostasse da casa, eles não iam alugar. Aquela menina estava sendo destruída na sua identidade, porque os pais estavam deturpando o papel que ela ocupava na casa. Sabe qual é o papel de um filho? Biblicamente, para que ele tenha uma formação saudável e vire um adulto saudável, ele precisa aprender a obedecer, a ser instruído e a honrar. O filho que não aprende a obediência, a instrução e a honra, ele vira um adulto extremamente terrível, cheio de problemas. Inclusive, alguns de vocês aqui, pode ser que grande parte dos problemas que você tem é porque quando a vida veio, te bateu e te deu um murro na cara, você não estava preparado, porque os teus pais não te ensinaram a obedecer, a aprender e a honrar. E a primeira vez que você precisou lidar com um casamento onde havia talvez honra, você já não sabia mais como lidar com isso. Eu honrar esse homem, esse traste, eu sempre mandei na minha vida, eu sempre mandei na minha casa, você mandava até nos seus pais. Satanás é astuto, ele distorce os papéis. Como é que a gente salva uma família hoje? Resgatando um pai, resgatando uma mãe e colocando os filhos no seu lugar. Sabe o que vai acontecer com esse filho que não é filho? Que é um pequeno imperador na casa? Ele vai crescer e vai jogar nas tuas costas, dizendo, culpa sua que eu sou desse jeito. Porque você não me disse não quando precisava dizer não. Quantos estão entendendo aqui? Mano, mas o que precisa ser resgatado? Que é o principal. E aqui eu quero fechar. Eu quero chamar a banda aqui para subir. Sabe o que precisa ser resgatado? Precisam ser resgatados os princípios. O que são os princípios? 4 princípios básicos que devem sustentar uma família. Primeiro, aliança. A nossa geração não sabe o que é compromisso. A gente é da geração Netflix, meu irmão. Se você não gosta, você cancela. E se o filme está ruim, você troca. Eu, com a Maiara, quando a gente queria assistir um filme, a gente namorava, era o programa da nossa semana, assistir um filme. Nós íamos na locadora, aqui na Casa Blanca, quem já alocou filme na Casa Blanca? Entregou a idade, né? Já descobri. A gente ia alocar um filme na Casa Blanca, era um projeto de vida. Nós olhávamos, escolhíamos, aí de repente selecionava alguns com muita dificuldade, aí a gente falava, será que a gente pega esse? Será que é bom? Aí eu falei, então pega, vai. Pagava, chegava lá, se fosse ruim, dava A gente aprendeu, até de maneiras muito sutis, um tipo de compromisso muito diferente do que hoje tem. Eu conheci uma avó que pagava o YouTube Pro para o bebê de 2 anos, porque ele não aceitava assistir propaganda enquanto estava almoçando. Ela dava o tablet, ele assistia, e como o YouTube tem propaganda, na hora que vinha a propaganda, não quero propaganda, não quero. Aí a avó, eu vou pagar, quanto é que faz para tirar essa propaganda? Ele, tadinho, não gosta. A gente não sabe o que é aliança. Aliança é um negócio muito distante para nós. Sabe o que é aliança para Deus? Aliança é o que sustenta a eternidade. Como assim, Rona? Deus é um Deus de aliança. Deus fez uma aliança com Adão, Ele fez uma aliança com Noé, Ele fez uma aliança com Abrão, Ele fez uma aliança com Davi. A Bíblia é dividida em velha aliança e nova aliança. Deus é um Deus de aliança. Aliança para Deus é um compromisso inquebrável de algo que perdurará por toda a eternidade. O que é aliança para mim e para você? Se eu não estou feliz, eu termino. Se eu não estou me sentindo bem, a gente vai no cartório e separa. A gente não sabe mais o que é aliança. Aliança é o que Ruth fez com Noemi. Falou o seguinte, olha, está uma desgraça a nossa vida.
os homens tudo morreram, a gente está passando fome aqui. Só que é o seguinte, eu não te deixo. O teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo, a tua casa será a minha casa, onde você for eu vou. Isso é aliança. Segundo princípio, a gente não sabe o que é honra. Honra é dar o devido valor. Dar o devido valor é não tratar com desprezo aquilo que deve ser honrado e não honrar aquilo que deve ser desprezado. Quando o pai não olha para o filho que está chamando ele diante de uma nova habilidade que ele fez, porque ele está olhando para o celular, o filho não entende o que é honra. E ele já começa a construir valores totalmente errados. A desonra está exatamente quando eu valorizo muito mais uma tela do que o meu filho desenvolvendo uma nova habilidade. A honra na casa é quando a mulher trata melhor as suas amigas do que o seu próprio marido. Tem uma coisa que eu e a Mayara eu estou falando dela porque são coisas que a gente já combinou que pode abrir, tá, gente? Pode falar. Mas uma das coisas que a gente estava um dia brigando, discutindo mesmo, vocês acham que eu sou santinho, gente? A gente tem as nossas tretas. Um dia a gente estava discutindo, e uma área que para mim pelo menos não é essa da alteração, de levantar a voz, não é minha. Mas já a Mayara é um pouquinho mais explosiva. Um dia ela estava falando para mim, eu falei, você falaria do jeito que você está falando comigo com o seu chefe? Ela ficou assim, porque ela sabia que não. Sabe o que é triste? Quando na casa a gente trata as pessoas que a gente divide a vida pior do que aqueles que são comuns. A gente abaixa a vozinha para falar com o vizinho. Até eu tenho um amigo que dá risada da esposa dele, porque ele fala que quando ela atende o celular, ela sempre muda a voz. Alô, olá, tudo bem? Ele fala, ué, por que você não fala assim comigo? Você muda de voz. Meu irmão, a tua mulher tem que ser a mulher mais incrível do mundo. A comida dela deve ser a mais incrível do mundo. Você tem que falar dela como você não fala de mais nada na vida. Um dia eu estava no encontro de casais e fizeram uma dinâmica. Apresente aqui, então, dinâmica. O homem vai apresentar a sua mulher para o casal vizinho. Aí essa aqui é a Mayara é isso, aquilo outro. E falei algumas coisas assim. Aí o homem travou, coitado, não era a área dele, né? Enfim, foi pego de surpresa. E aí ele falou, é isso aí que você falou também dela, é isso aí. A mulher não sabia onde enfiar a cara, coitado. Mas é porque... Mulher, o teu marido tem que ser o campeão. O teu marido tem que ser o cara mais... Mas ele não é, Rona, na prática. Talvez se você começa a honrar, algo comece a mudar. O problema é que a gente não dá o devido valor. Devido valor, valor devido. Valor que a posição ocupa, valor que o papel ocupa. E por último, o princípio do perdão. Nós vamos cantar e eu vou encerrar com uma oração. Mas eu quero que você fique em pé. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto e louvor será sua
começar a fazer uma oração, mas antes você precisa entender o último princípio. Só o Evangelho pode salvar uma família. Sabe por quê? Porque seus pais erraram, sua mãe errou, você vai errar, teus filhos erram. Família sem Cristo é o ser humano no pior que ele pode dar. Só o Evangelho pode salvar uma família. Sabe por quê? Porque uma família só pode ser restaurada através de algo que só o Evangelho dá, que é um nível de perdão que o mundo desconhece. Eu quero que você entenda. Tem gente que acha que perdoar o pai é fingir que nada aconteceu, ou perdoar o marido é apagar o erro que ele cometeu. Não, eu vou te ensinar o que é o perdão bíblico. Perdão bíblico consiste no seguinte: a dívida que a pessoa gerou na minha vida foi paga por Jesus no lugar dela. E o preço que eu tinha que pagar pelos erros que eu cometi perante o meu Criador e com outras pessoas foi um preço muito mais alto que eu já fui perdoado. E quando eu sou perdoado de uma dívida muito grande, eu preciso perdoar dívidas menores. Esse é o princípio revelado na parábola do credor incompassível, onde o Senhor libera alguém de uma dívida milionária. Segundo os cálculos, mais de 50 milhões, uma pessoa foi liberada de uma dívida. E esse cara sai, volta para o seu sítio e encontra um que devia 500 pila para ele e manda prender. O Senhor fica sabendo daquilo e fala: ei, você está mandando prender quem te deve 500 e eu te liberei de uma dívida de 50 milhões? Por que Jesus conta essa parábola? Para lembrar todos os homens que não há nenhum erro, nenhuma falha cometida contra você que seja maior da que você já foi perdoado. E o perdão do Evangelho funciona porque eu não perdoo pelo que a pessoa fez ou deixou de fazer, ou o que ela vai fazer. Eu perdoo a pessoa quando eu olho para Jesus. Eu perdoo a pessoa não pelo que ela é ou pelo que ela faz, eu perdoo pelo que Jesus é e pelo que Ele fez. Por isso que o perdão do Evangelho funciona. Por isso que é possível salvar um casamento que está perdido. Você não perdoa porque o que ele fez não foi grave. Você perdoa porque o que você fez é muito mais grave e Jesus te perdoou. Você perdoa o seu pai não porque ele pediu desculpas pelos erros cometidos. Você perdoa o seu pai porque Jesus te salvou. É por isso, a base e o fundamento do perdão do Evangelho não é a pessoa, nem os seus erros, nem o seu acerto. É Cristo. Por isso que só o Evangelho pode salvar uma casa. E sabe por que eu estou fechando nisso? Você só precisa de uma coisa, chave para restaurar sua família. Precisa começar com o princípio fundamental, que é o perdão. Colocar no seu coração de que não há dívida que sua esposa faça no seu coração, não há dívida que seu marido gere através das ofensas que ele tenha, não há dívida que seus pais tenham com você pelos erros cometidos, ou sua mãe pelas negligências, ou parente que falhou com você. Não há dívida que não possa ser paga pelo perdão que você já recebeu de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Ou você crê na mensagem do Evangelho, ou você nunca vai conseguir salvar a sua família. Quantos querem salvar a sua casa aqui? Inclusive a que você está construindo. Teus filhos vão falar com você, vão falhar com você, tua esposa vai falhar com você, teu marido vai falhar com você, mas o que sustenta a vida de vocês é um amor inigualável, um amor que o mundo não pode dar, é o amor de Deus revelado na cruz do Calvário. Por isso eu quero orar com quem toma uma decisão firme aqui hoje, de não deixar a sua família naufragar. Eu quero que você levante a sua mão mais alto que você puder, com a convicção dizendo: minha família não vai naufragar. Eu vou procurar ajuda, eu vou procurar aconselhamento, eu vou ser restaurado, mas no final de tudo, se só me sobrar o perdão, é isso que eu vou dar, e acabou, porque eu fui perdoado por algo muito pior. Levante sua mão quem quer resgatar a sua casa e a sua família. Pai, nós te agradecemos por cada pessoa que não vai deixar aqui a sua família naufragar, não vai deixar os seus filhos à mercê da criação do mundo, não vai deixar o seu marido carregar feridas porque não tem atitude de perdoar, não vou deixar minha esposa ficar magoada porque eu não fui homem o suficiente de olhar na cara dela e dizer a verdade, de restaurar, de me posicionar. Quantos aqui, Senhor, estão aqui hoje com o coração ferido pelas marcas que receberam dos seus pais, marcas que receberam da família,
família, da casa, marcas que receberam da sua história, e talvez as mágoas, as aflições que ela carrega, as ansiedades, as crises de identidade geradas pela sua história, até hoje perseguiram a sua vida, atrapalharam as suas finanças, atrapalharam os seus relacionamentos, atrapalharam a sua autoestima. Mas a partir de hoje, nós não somos fruto da nossa família física, sanguínea, nós somos fruto daquilo que o Senhor gerou na cruz do Calvário. A nossa identidade é que nós somos filhos de Deus, muito amados, transformados, restaurados. Por isso conseguimos amar, por isso conseguimos perdoar e por isso conseguimos seguir em frente, em nome de Jesus, amém e amém. Se você crê no resgate da sua casa, aplaude a Deus aí, ao Senhor, amém, amém.